A número legal, declara aberta a 13ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 22ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Se algum dos seus conselheiros desejar fazer uso da palavra, se não, consulto doutora Hélida Pinto, Hélida Graziani Pinto, a propósito de eventual interesse processual ou sustentação em alguns dos processos da nossa pauta no dia de hoje. Bom dia. Sim, Vossa Excelência. O Parquet de Contas deseja produzir sustentação oral nos itens 1, 21, 27, 47, 76 e 82. Ok. Anotou? Então, iniciemos pela sessão estadual, relato o item 1 da pauta, que é a pedido de sustentação oral. Trata-se de contrato firmado pela Secretaria da Saúde e a empresa Engetel, tendo por objeto a execução de obras de reforma de centro cirúrgico do conjunto hospitalar de Sorocaba. Ajuste precedido de licitação. Participaram 8 proponentes, 2 inabilitadas. A fiscalização concluiu pela irregularidade. Os órgãos da Casa também falaram, igualmente pela irregularidade da contratação executada por órgão. SDG concluiu que a matéria é irregular e está violada a súmula 25 e 30 desse tribunal. Este é o relatório. Palavra, doutora. Bom, Vossas Excelências, o que motiva a sustentação oral do Parquet de Contas neste processo é a existência de uma pequena divergência entre alguns órgãos técnicos da Casa, e o Parquet se alinha nesse sentido à posição da douta SDG, haja vista descumprimento das súmulas 25 e 30 desta Casa e, sobretudo, fragilidade na elaboração do projeto básico da licitação ora avaliado. A Secretaria de Estado de Saúde, ao colocar quesitos de marca exclusiva ou direcionar em relação a marcas, descumpre a lei de regência. E é interessante notar que a própria justificativa da origem bem reconhece os equívocos. Ela menciona explicitamente, na sua passagem de defesa, 2 equívocos. O equívoco em relação à indicação da marca, né, mas sustenta que seria um equívoco de menor monta, o que, na verdade, não é. E o equívoco em relação à exigência de comprovação de execução de obra em edifício especificamente hospitalar. Nesse sentido, a justificativa da origem não merece acolhimento, diferentemente do que sustenta a douta PFE e a TJ. E, realmente, a posição da SDG aqui, nesse momento, é encampada pelo Parquet de Contas, razão pela qual reiteramos, o que motivou a sustentação oral aqui foi a pequena divergência nos órgãos de instrução. É como tínhamos a pugnar. Ok. Passo ao meu voto. Do exame dos autos, é evidente a violação das súmulas 25 e 30 desta Casa. Exigência de que os responsáveis fossem necessariamente empregados do licitante, bem como experiência anterior em execução de obra de edifício hospitalar. Ressalte-se que, embora 17 empresas tenham retirado o edital, apenas 8 ocorreram chamamento e dessas 2 foram inabilitadas, exatamente por não terem comprovado a capacidade técnica que configura a infringência da disposição da 8666. Diante do exposto, considerando que houve infringência à súmula 25 e 30, bem como os artigos 3º, parágrafo 1º, 1 e 30 da Lei 8666, voto no sentido da irregularidade do contrato, da licitação que o precedeu, com as aplicações do inciso 15 e 27 do artigo 2º da 709. Em discussão. Votação aprovado. Item 2 da pauta, trata-se de contrato celebrado pela Penitenciária 2 Itapetininga, empresa geral do COAN, serviço de nutrição, fiscalização, PFE, falaram. Todos manifestaram-se pela irregularidade.
Esses autos nada diferem do examinado pelo conselheiro Robson Marinho no TC 871, que entendeu irregular a matéria, pois, diante do relatório disponibilizado, verifique-se a precariedade da tomada de providências por parte da Secretaria, acompanho a manifestação da Casa, voto pela irregularidade do contrato, da licitação ilegal o ato determinativo, aplico aos responsáveis Antônio Lopes de Oliveira Filho e Virgínia Camilo, multa de 160 UFES para cada um. Oficie-se nos termos do inciso 15 e 27 do artigo 2º da 709. Em discussão, votação, aprovado. Agora, relato os itens 3 a 5, determinando desde já a juntada individualizada em cada processo. Tratam-se de autos que tiveram manifestação favorável da Casa, de PFE e do Ministério Público de Contas. Voto no sentido da regularidade dos convênios, atos, licitações e termos de rescisão. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Robson Marinho, item 10 a 17. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhoras procuradoras da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas. Item 10 a 12, em exame e licitação na modalidade concorrência e os contratos celebrados pelo DAE com as empresas Saenge Engenharia, Construdaer Construções e Penascal Engenharia e Construção, visando a execução das obras de implantação do sistema de tratamento de esgoto urbano nos municípios de Descalvado, Pirajuí e Pontal. Instrução pela regularidade dos atos praticados. Os meus votos acompanham a instrução. Em discussão. Votação aprovada. 13 a 17, se Vossa Excelência permitir, em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. O item 13 trata de licitação e contrato celebrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia com a Fundap para a prestação de serviços de assistência técnica e realização de estudos e avaliações dos programas Via Rápida Emprego e EJA, Mundo do Trabalho. O item 14 trata de termos aditivos decorrentes de convênio celebrado pela Secretaria da Saúde com a Unesp para gestão do ambulatório especializado de Bauru. O item 15 trata de termos aditivos e de recebimento definitivo decorrentes de contratos celebrados pela Sabesp com a LFM Limitada para obras no sistema de esgotamento sanitário de Itapeva. O item 18 trata de termos aditivos e de rescisão unilateral, bem como demonstrativos atinentes à Lei Estadual 9076/95, a Lei Leiva, decorrentes de contratos celebrados pela Sabesp com a Drucker Galas Limitada para obras no sistema de esgotamento sanitário de São Vicente. O item 17 é licitação, contrato e aditamento celebrado pela SP Prev com SSI Limitada para obras e serviços técnicos de consultoria na área de tecnologia da informação. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame, além de conhecimento dos termos na forma constante dos votos dos itens 14 a 16, sem prejuízo das recomendações no caso dos votos referentes aos itens 13 a 15. São os meus votos. Em discussão. Votação aprovada. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, 18 a 26. Senhor presidente, Antônio Roque Citadino, senhor conselheiro Robson Marinho, procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Hélida Graziano, procuradora da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira. Os itens que vou relatar, já disponibilizei os relatórios a vossas excelências. O item 18 trata das contas do IPESP, referentes ao exercício 2011. A instrução unânime favorável. Os autos indicam que o déficit orçamentário de quase 34 milhões foi coberto com recursos aportados pelo governo do Estado.
Já o déficit econômico resultou da transferência de saldo da dívida ativa para a SPPrev, e o resultado patrimonial manteve-se superavitário, apesar de ter sido reduzido em relação ao exercício anterior. Em que pese a ausência de justificativas por parte dos responsáveis, as falhas suscitadas não têm potencial de fulminar as contas em exame. Assim, acompanham o ATJ, Procuradoria da Fazenda e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas com as determinações e recomendações assinaladas no corpo do voto. Em discussão. Votação aprovado. Agora, em conjunto, item 19 e 20. Em exame, contratos precedidos de pregão, celebrados pela Dersa S.A. O item 19, celebrado pela Verdicom Conservação Limitada, e o item 20, firmado com a Jardiplan Urbanização e Paisagismo Limitada. Ambos tiveram por objeto a prestação de serviço na elaboração e implantação de projeto executivo de plantio, manutenção e fornecimento de mudas de essências florestais nativas de bioma da Mata Atlântica. No caso, instrução também favorável. As características do objeto autorizam a exigência de comprovação de qualificação técnico-operacional em fornecimento e plantio de espécies nativas, sobretudo porque as regras de reflorestamento heterogêneo em áreas degradadas, estipuladas na Resolução SMA 08/2008, devem ser rigorosamente observadas, consoante já admitiu o plenário desta Corte. Acompanho a TJ e a Procuradoria da Fazenda e voto pela regularidade da licitação e dos contratos. Em discussão, votação aprovado. O item 21, a pedido de sustentação oral da doutora Hélida Graziani Pinto, do Ministério Público de Contas, passo a palavra ao relator. Continua com a palavra o relator. O item 21 examina-se contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Fazenda e a Cedro Construtora Incorporadora Limitada para execução de obras para a implantação da Unidade Regional de Ribeirão Preto. A instrução é favorável. É o breve relatório. Passo a palavra à doutora Hélida. Doutora Hélida tem a palavra pelo tempo regimental. Bom, Vossas Excelências, no relatório que chegou ao conhecimento do Parquet de Contas neste processo, e é a primeira vez que ele nos chega à apreciação, a notícia que é trazida pela fiscalização e é bastante relevante é de que o projeto executivo, que deveria ser documento obrigatório na fase interna de licitação, a instruir adequadamente a licitação, não existia, né? Trata-se de uma omissão que até foi detectada pelo próprio setor jurídico da Secretaria de Fazenda. Muito posteriormente, a própria Origem apresenta sua defesa dizendo que há um anexo, não avaliado, portanto, novamente pela fiscalização, nem mesmo pela assessoria jurídica da Origem, mas há uma alegação genérica na defesa de que há um anexo que opera como projeto executivo. Nesse momento, o que o Parquet de Contas sustenta é a necessidade de atestar se efetivamente esse anexo arrolado, suscitado pela defesa, se comportou como tal, ou se, de fato, essa licitação se desenrolou sem a definição dos elementos necessários e suficientes à execução dessa obra, nos moldes do artigo 6º, inciso 10 da Lei 8666. Porque, mais uma vez, vejamos, quando o próprio controle interno, o órgão jurídico da Secretaria de Fazenda, denota a ausência desse projeto executivo. A fiscalização corrobora, ou seja, são duas instâncias de controle que se somam a afirmar a inexistência desse documento. A mera defesa da Origem, no momento em que é questionada pelo tribunal, sem nenhum tipo de exame pericial pela casa aqui no tribunal, nem pela TJ, nem por nenhuma outra instância, não dá ao Ministério Público de Contas segurança e nenhum instrumento probatório adequado de que, de fato, houve o projeto executivo. E, quanto a isso, esse próprio Tribunal de Contas tem avançado muito sua jurisprudência, tem sido bastante insistente
em exigir os projetos básicos e executivos de obras, no sentido até mesmo de evitar aditivos irregulares. Né? Se não há os projetos básicos executivos, a obra certamente não caminhará bem e terá uma tendência a ser mal executada ou com aditivos que não se justificavam. Então, nesse sentido, o incidente processual que o Parquet de Contas provoca é a necessidade de avaliar se esse anexo, de fato, no que foi suscitado pelo próprio controle interno, no sentido de órgão jurídico da Secretaria de Fazenda, diz que não havia, a fiscalização diz que não havia, se a alegação de defesa da origem, de fato, supre a ausência do projeto executivo que foi alegado por 2 outros órgãos anteriormente como inexistente. É o que provocamos, uma diligência para que se comprove se efetivamente há ou não esse projeto executivo aventado como inexistente, tanto pela fiscalização quanto pela própria assessoria jurídica da Secretaria da Fazenda. É o que tinha apugnado. Senhor presidente, eu retiro o processo de pauta exatamente para verificar os argumentos trazidos aqui pela representante do Ministério Público de Contas. Ok. Continua vossa... Retirado, portanto, de pauta, retorna ao gabinete. Continua Vossa Excelência com a palavra. O item 22 versa sobre o contrato precedido de pregão eletrônico celebrado pela Fundação Casa e a Sampo Copper, Cooperativa de Transportes, para a prestação de serviços de locação de veículos em caráter não eventual com condutor e combustível para transporte de adolescentes, sob a tutela do Estado e de servidores em atividade técnico-administrativa. Instrução também favorável. Vale lembrar que, atualmente, a participação de sociedades cooperativas em licitação tem amparo na Lei 12.349 de 2010, que deu nova redação ao artigo 3º da Lei 8.666 de 93. Neste caso específico, a administração se cercou das cautelas exigidas pelo Decreto 55.938 de 2010, que foi alterado pelo Decreto 57.159 de 2011. Desta forma, acompanho a TJ e a Procuradoria da Fazenda e voto pela regularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação aprovado. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 23 e 24. Ok. O 23, que cuida de contrato precedido de pregão, celebrado entre o IANSP e Mosca Grupo Nacional de Serviços Limitada. E o item 24, trata-se de representação formulada pela IGLIMP, Limpeza Ambiental Limitada, tendo como objeto a prestação de serviços contínuos de limpeza hospitalar para o complexo hospitalar do servidor público estadual Francisco Moraes de Oliveira. Instrução favorável. As falhas suscitadas ou foram afastadas pelas razões de defesa ou não subsistem. Acompanho a TJ, a Procuradoria da Fazenda e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da licitação e do contrato e pela improcedência da representação. Em discussão, votação aprovada. Item 25 versa sobre o contrato precedido de concorrência pública, celebrado pelo DR e a construtora Capelano Limitada, para execução de obras e serviço de recuperação, reforço e ponte no Rio Tietê. Instrução também favorável, acompanha a TJ e a Procuradoria da Fazenda e voto pela regularidade da matéria, sem prejuízo de advertências para atendimento das instruções desta Corte. Em discussão, votação aprovada. O item 26, eu peço a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental. Com os agradecimentos à doutora Evelyn Moraes de Oliveira, representante da Procuradoria da Fazenda, encerramos a nossa sessão estadual e passamos à sessão municipal. Relato o item 27, que há pedido de sustentação do Ministério Público de Contas. Trata-se de contrato entre a Prefeitura de Guararema e a empresa A. Fernandes para a contratação de acesso alternativos a várias ruas. Examina-se as licitações, os órgãos da casa procederam à análise e informam preliminarmente que, concluindo pela irregularidade da matéria.
Em face do apontado, os órgãos, a origem foi notificada e a SDG manifestou-se pela regularidade da matéria. É este o relatório. Passo a palavra à doutora Hélida, do Ministério Público de Contas, para a sua manifestação. Bom, Vossas Excelências, o presente processo que está em exame não se trata apenas da dispensa, mas das sucessivas prorrogações de prazo, em literal descumprimento da própria letra direta, explícita, veemente da Lei 8666, no seu artigo 24, inciso 4. Trata-se de dispensa de licitação por emergência, até aí tudo bem, né, a situação de fato, a fiscalização aferiu, considerou que as justificativas não são hábeis, mas o que nos chama muita atenção é que o que era para vigorar por 180 dias acabou se estendendo para 1 ano. E podia a administração pública ter se mobilizado nesses primeiros 180 dias para realizar a pertinente licitação adequada para tanto. E a legislação é bastante enfática nesse sentido, quando no final do inciso 4 aqui analisado, do artigo 24, nos diz: para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Nós temos, neste processo em específico, a ocorrência do tema aditivo número 1, de 15 de dezembro de 2010, visando a prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 120 dias. Então, inicialmente 180, depois um primeiro termo aditivo por mais 120. Um segundo termo aditivo, de 3 de março de 2011, também sem valor, mas visando a prorrogação por mais 90 dias, então somados já 210 dias. E um terceiro termo aditivo, o que mais assusta é que a lei é bastante enfática, trata-se de uma restrição temporal definitiva. Não há como o gestor simplesmente entender que emergência é uma emergência que se estende por 1 ano. E o terceiro termo aditivo, no valor aí, esse já com um valor maximizado, de R$ 728 mil. Claro, agora alega que é só uma questão de quantitativos. Mas vejamos, não era para ter prorrogado prazo algum. Não era para ter acrescido vigência contratual alguma. A lei é muito enfática. Não há como relevar um descumprimento tão literal de lei. O município, a Prefeitura Municipal de Guararema, ainda que tenha dado cabo à execução de uma obra relevante de acesso à sua população local, não pode simplesmente negar que a letra da lei é bastante enfática em dizer que não há cabimento para rigorosamente nenhuma prorrogação. Por 210 dias adicionais, e aí justificado exatamente por tanta prorrogação, um acréscimo de valor de R$ 700 mil no objeto que inicialmente era de R$ 2.900.000, nós temos em mente não só a perda do prazo em si, do cumprimento da vigência máxima definida em lei, como um acréscimo de valor, se considerarmos, de R$ 700 mil em face de R$ 2.300.000, realmente algo que não tinha sido considerado naquilo que era emergencial inicialmente. Tivesse sido feito um segundo processo de motivação, de justificação, não para dispensa nem exigibilidade, mas para a licitação do que fosse faltante. Porque a lei só autoriza fazer a dispensa emergencial para as parcelas de obra, então você não precisa fazer a obra inteira. Não é algo que a legislação obrigue ao gestor a fazer a obra inteira. As parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas naquele prazo. O município já sabia a dimensão que a situação calamitosa naquele acesso à população tinha dado causa. Poderia, sim, ter programado logo de sair da contratação emergencial com dispensa, até aí tudo bem, mas logo na sequência, concebendo as parcelas que não caberiam naquele prazo de 180 dias, deveria licitar. Esse é o comando da lei. Não há que se falar em solução de consenso nem meio termo. O que o Parquet de Contas, neste processo, pugna é pela irregularidade da matéria, por afronta literal ao dispositivo, ao disposto ao comando, à própria finalidade do artigo 24, inciso 4 da Lei 8666. Ok. Eu vou retirar em discussão.
Discussão. Eu gostaria de discutir, Excelência. Pois não. Primeiramente, para dizer o seguinte: a licitação e o contrato estão perfeitamente regulares de acordo com o comando da legislação vigente. Portanto, nós podemos perfeitamente julgarmos a regularidade da dispensa de licitação e a regularidade da contratação. Se Vossa Excelência quiser, eu estou animado a votar também os aditivos. Agora, se Vossa Excelência preferir retirar de pauta para trazer os argumentos, mas que não podíamos perder a oportunidade de votarmos aqui a licitação e o contrato. E os aditivos, vota posteriormente, se assim entender Vossa Excelência. Porque é lógico que o representante do Ministério Público de Contas, ele vê exclusivamente no limite daquilo que é a lei. Ele não teve nunca a experiência de ter sido prefeito, experiência que eu e o conselheiro Beraldo já tivemos, para mostrar que muitas vezes você inicia uma obra de emergência e a realidade fática se mostra diferente do que aquilo que você pensava anteriormente e que leva a prorrogações. Basta justificar, não há problema nenhum, basta justificar a prorrogação, ela pode ser perfeitamente aceita. Portanto, eu antecipo o meu voto pela regularidade da licitação, da dispensa de licitação e do contrato. Ok. Como Vossa Excelência bem disse, eu vou retirar, porque vejo que há também, além da divergência do Ministério Público, a fiscalização também falou de forma divergente. Então, eu retiro de pauta para reexaminar a matéria. É regimental. Okay? É regimental. Relato os itens 28 e 30 em conjunto, tratam-se de contratos da Prefeitura de Presidente Prudente e Sorocaba, que tiveram manifestação favorável, e meu voto é pela regularidade dos presentes atos. Em discussão, votação aprovada. Agora relato o item 31, Prefeitura de Ourinhos e Sorocaba 30, não, Excelência? Não. O 30 foi em conjunto. Em conjunto? Ótimo. É 28, 29 e 30. É 28 a 30. Perfeito. Relato o item 31, trata-se de Prefeitura de Ourinhos, o Instituto Nacional de Estudos Jurídicos, relatório previamente disponibilizado. No meu voto, verifico que os argumentos apresentados pela origem foram capazes de afastar as falhas apontadas, uma vez que a contratação infringiu o dispositivo da legislação vigente e violado os princípios básicos da licitação e jurisprudência desse tribunal. Portanto, não há como recepcionar a exceção prevista no inciso 13 do artigo 24 da Lei de Licitação. Nessa conformidade, acompanho a Casa e voto pela irregularidade da dispensa e do contrato com cópias à Prefeitura e Câmara de Ourinhos. Para discutir. Em discussão. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, mas quero sugerir a aplicação de 160 UFESPs de multa ao prefeito Toshio Misato, prefeito à época, exatamente porque aqui sim a regra é licitar, não contratar diretamente, não dispensar a licitação. Existiriam inúmeros outros institutos que poderiam participar de uma licitação e levar a prefeitura a fazer uma contratação por melhor preço. Aqui não. Ele optou por fazer a contratação direta, com dispensa e por inexigibilidade. Irregular e, na minha opinião, proponho multa de 160 UFESPs. Conselheiro Sidney Beraldo está de acordo? Estou de acordo com a proposta de multa também. Eu também estou de acordo. Em discussão, votação, aprovado com a multa proposta pelo conselheiro Robson Marim. O item 32, entrada petição, alegando não ter sido ouvido nos autos, retiro de pauta, retorna em 2 sessões. O item 33 a 36, relatos em conjunto, são câmaras de Avaí, Morungaba, Estância Climática de Bragança Paulista e Ibaté, exercício 2002. Irregularidades apontadas em cada relatório de fiscalização foram sanadas em parte com a juntada de defesa, sendo as falhas remanescentes, conforme a jurisprudência desta Casa, passíveis de recomendação. Julgo regulares com as recomendações propostas. Em discussão, votação aprovada. 37. Recurso da Prefeitura de Ribeirão Pires. Julgamento de irregularidade de contrato firmado. Os órgãos da Casa falaram em preliminar conhecido no mérito, como consignou o SDG, parte das falhas
anotadas até poderiam ser relevadas caso a participação do certame fosse expressiva. Porém, houve um evidente afunilamento do quadro de licitante. Das 11 que retiraram, somente 3 participaram, sendo uma inabilitada. As estipulações colocadas no edital, longe de garantir uma boa contratação, acabaram por limitar contra a competitividade. Voto pelo desprovimento do recurso, dando ciência dessa decisão ao Ministério Público de Contas do Estado em face dos ofícios constantes nos autos. Em discussão, votação aprovada. 38, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ourinhos, acumulação de cargos, preliminar, conheço do recurso conhecido. No mérito, argumentos recursais não trouxeram aos autos nenhum argumento válido que pudesse alterar. Considero que as conclusões unânimes, voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação. Palavra ao conselheiro Robson Marinho. Só o seguinte, aqui trata-se, pelo relatório que Vossa Excelência nos encaminhou, trata-se de uma acumulação de cargos. É uma funcionária pública, enfermeira, do quadro de servidores do Estado, que estaria acumulando um cargo político e, portanto, seria incompatível essa acumulação. Mas o relatório de Vossa Excelência não me dá a informação de qual o cargo político que era ocupado por esta senhora enfermeira. Porque, por exemplo, se o cargo for de vereadora, é perfeitamente compatível, dependendo do horário das sessões da Câmara Municipal, também do município de Ourinhos, seria compatível ela exercer durante o dia ou a sua jornada de trabalho como enfermeira e, ao mesmo tempo, exercer a sua atividade política. Até porque esse processo já foi examinado pelo Ministério Público Ordinário e foi arquivado a representação por ele. Então, falta-me só esta informação. Qual cargo político? Eu retiro de pauta para que se retorne com a informação que Vossa Excelência requer. Agradeço. Ok. Retirado de pauta, portanto, o item 38. O item 39 trata-se de recurso ordinário do ex-prefeito de Avaré. Em preliminar, conheço do recurso conhecido. Quanto ao mérito, entendo que o apelo comporta acolhimento a demissões destinadas ao setor de saúde e educação, vem recebendo tratamento mais flexível por parte desta Corte. Observa que todas as demissões foram procedidas de processo seletivo, cuja regularidade e respeito ao princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência foram atestados. Quanto às críticas que o município tem contratado o professor em caráter temporário ao longo do exercício, entendo que isso não é, por si só, indicativo de irregularidade. Consoante o que destacou o SDG na sua manifestação, por fim, a notícia nos autos de que a municipalidade lançou no mesmo ano o edital de concurso público. Entendo não remanescem as falhas, razão pela qual voto pelo provimento do recurso, a fim de conceder o registro e cancelar a multa. Em discussão, votação aprovado. 40, recurso ordinário interposto por ex-prefeita de Barra do Chapéu. Em preliminar, conheço. No mérito, o apelo praticamente repiso o que foi dito na sede de justificativa, já que novamente atribui as falhas a equívocos. Não vejo condições de reduzir a multa aplicada. Assim, acolho as manifestações do MPC e nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão. Em discussão, votação, aprovado. Conselheiro Robson Marinho, itens 41 a 59. 41 a 43 da pauta. A instrução é unânime pela regularidade. Os itens 41 e 42 tratam de licitação, ata de registro de preços e notas de empenho celebrados pela Prefeitura de Guarujá com a Guardiã Limitada para aquisição de material escolar, bem como representação formulada por José Eduardo Belo Vizentim sobre possíveis irregularidades no pregão. O item 43 trata de termos aditivos decorrentes de contrato celebrado pela Prefeitura de Louveira, Conec S.A., para implementação de projeto de modernização tecnológica da administração. Relatórios encaminhei previamente a Vossas Excelências. A instrução unânime é pela regularidade dos feitos. Os meus votos acompanham a instrução e também julga improcedente a representação
constante dos itens 41 e 42. São os meus votos. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora o item 44, em exame e dispensa de licitação e o posterior contrato firmado entre a Prefeitura de Mauá e a empresa Real Técnica Produtos Hospitalares Limitada, visando ao fornecimento de materiais de enfermagem em caráter emergencial. Relatório encaminhado a Vossas Excelências, passo ao voto. Embora suscetível de relevamento à falha atinente à extemporaneidade do envio da documentação, a questão de maior relevo pertinente à utilização de dispensa para fins de formalização do contrato impede o julgamento pela regularidade. A hipótese sinaliza a ausência de um planejamento adequado, apto a determinar todas as medidas inerentes ao processo licitatório. Encurto razões e voto pela irregularidade da licitação e do contrato. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora, em conjunto, 45 e 46. Nesses dois casos, a instrução é unânime pela irregularidade. O item 45 trata de licitação, contrato e termo aditivo, firmado pela Câmara de Guarulhos, com Webline, limitada para fornecimento de licença de uso de software, não tendo sido justificadas a falta de clareza na descrição do objeto e também ausência de pesquisa de preço ou pesquisa de preço falha. O item 46 trata de termo de aditamento, além de apostilamentos, para reajuste de preços firmados pela Prefeitura de Cubatão com a Terracom Limitada, para a prestação de serviço de coleta de lixo domiciliar e hospitalar, recolhimento de entulhos e operação e manutenção de aterro sanitário, atos sobre os quais incide o princípio da assessoriedade. Relatórios encaminhados, acompanho a instrução unânime e voto pela irregularidade dos feitos. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora, Excelência, 47 a 49. A instrução... 47 a pedido de sustentação oral. Então, o item 47 é prestação de contas no valor de R$ 3.571.571,22, referente aos recursos repassados no exercício de 2009 pela Prefeitura Municipal de Botucatu à Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu, tendo por finalidade a execução de programas e atividades complementares de atenção à saúde, em especial o Programa Saúde da Família. Após instrução inicial, a fiscalização, em seu relatório, considerou que a finalidade estatutária da entidade é incompatível com o objeto do convênio. O plano de trabalho não evidenciou metas físicas e financeiras referentes ao desenvolvimento das atividades previstas no convênio. Relatório de atividades descreve realização de atividades incompatíveis com o objeto do convênio. E, muito bem, o município apresentou esclarecimentos que a lavratura do convênio foi precedida da autorização constante da Lei Municipal 4.356, datada de 27 de dezembro de 2002, o que evidencia a regularidade do ajuste, como também a consonância do objeto com a finalidade estatutária da entidade. E quanto ao mais, além disso, concluiu no relatório, a entidade foi novamente intimada, novamente prestou esclarecimentos solicitados. É um brevíssimo relatório. Transfiro a palavra à representante do Ministério Público de Contas. Pois não, dona Hélida, para o tempo regimental. Vossas Excelências, o que justifica o pedido de sustentação oral do Parquet de Contas neste processo é, logo de saída, o reconhecimento pela origem e, de uma certa forma, com uma sinceridade que, de fato, nos preocupa, ao dizer que o comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, ou seja, a efetiva análise do que foi feito à luz do que foi pactuado, não é essencial. Se trata de documento que a origem reputa desnecessário. Além de não ter plano de trabalho, além de descumprir a legislação relativa ao Programa Saúde da Família, sobretudo os agentes comunitários de saúde, que devem ser contratados diretamente pelo município mediante processo seletivo público, o município vem perante essa Corte de Contas e reconhece,
num convênio assinado em 2009, sendo que a emenda que rege a matéria de 2006, a lei federal que rege o Programa Saúde da Família, em especial os agentes comunitários da saúde, é de 2006, nos vem perante a esta Corte justificar, dizendo que não é necessário comprovação, não é necessária comprovação, um comparativo efetivo, finalístico de metas e resultados, além da própria terceirização irregular de mão de obra na área da saúde, sobretudo a saúde da família. Uma associação de deficientes físicos tem inegáveis serviços sociais a prestar à sociedade, isso sem dúvida, não discutimos. Mas a execução do Programa Saúde da Família, a contratação de mão de obra e até mesmo serviço de contabilidade, assessoria jurídica embutida num convênio guarda-chuva, um convênio universal, um convênio sem feição própria, é algo que tem que ser reputado irregular. Trata-se de um convênio que não tem correlação lógica com a própria atividade de proteção aos deficientes físicos, porque acaba tendo uma ampliação excessiva da proposta que essa associação deveria ter estatutariamente falando. E ainda vem e nos diz que não é importante apresentar comparativo de metas e resultados, que não é algo ilegal, já em 2009, assinar convênio para terceirizar agentes comunitários de saúde. Realmente, o Parquet de Contas, neste processo, se alinha à douta fiscalização, que levantou todos esses elementos de análise. Parece-nos que a origem, de fato, não conseguiu comprovar a regularidade dos seus atos, muito pelo contrário, se complica ainda mais com uma defesa em que assume explicitamente desconhecer a relevância do comparativo entre metas e resultados. Pouco atenta à necessidade, ao dever, ao ônus da prova inscrito no artigo 93 do Decreto-Lei 200. O ônus da prova de dizer que, de fato, aquele serviço saiu como foi programado. Não se trata de algo desnecessário, não se trata de uma questão de menor relevância. Além da própria nulidade de terceirizar, de contratar irregularmente agentes comunitários da saúde, quando a legislação federal é explícita em vedá-lo. Com base em todos esses elementos, o Parquet de Contas pugna pela irregularidade da matéria, acompanhando a fiscalização. Retorna a palavra ao conselheiro Robson Marinho. Objetivamente, se nós estivéssemos aqui analisando o convênio, eu não hesitaria em estar de perfeita consonância com o que diz e afirma a representante do Ministério Público de Contas, porque efetivamente não houve nenhum controle, nenhuma fiscalização por parte do poder contratante, o poder público. Mas nós estamos tratando da prestação de contas, se as despesas foram ou não bem aplicadas, corretamente aplicadas. Diante disso, pelos argumentos apresentados pela digna representante do Ministério Público de Contas, aí sim, como é uma prestação de contas, eu vou pedir a retirada de pauta para análise das ponderações apresentadas pela representante do MPC. E proponho o julgamento de regularidade dos itens 48 e 49 já relatados. Não, eu acho que Vossa Excelência não relatou, só relatou um. Relatei. Em conjunto, 48 não, e 40. Vossa Excelência relata. Não. Excelência, então, 47 retirado de pauta, 48 prestação de contas, exercício 2007, decorrente de convênio celebrado pela Prefeitura de Avaré com a Santa Casa de Misericórdia de Avaré para atividades da área de saúde. O item 49 trata de prestação de contas do exercício 2009, decorrente do contrato de gestão celebrado pela Prefeitura de Morro Agudo com o Hospital São Marcos para atividades da área de saúde. Vossa Excelência tinha razão, relatado, portanto, instrução pela regularidade. Meus votos acompanham nos itens 48 e 49 da pauta. Portanto, submeto em votação os itens 48 e 49, já que o 47 foi retirado. 50 a 52. Aprovado. 50 a 52, cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Itaquaquecetuba, Taquarituba e Taquarituba, referentes ao exercício 2011. E de Pedra Bela, exercício 2012. Instrução unânime pela regularidade. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão. Votação aprovada. 53 contas apresentadas pela Câmara Municipal de Cananéia, exercício 2011. Relatório encaminhado. Instrução pela irregularidade das contas. O Legislativo
devolveu ao Executivo, na devolução de duodécimos, a menor 11.782,82. E ainda teve inúmeras despesas impróprias, despesas realizadas com telefonia móvel no montante de R$ 14.000, ausência de comprovação da legitimidade e utilização de outros 14.000 referente aos cheques 974-265, 974-270, 974-237, 974-264. Eu encurto razões e acompanho as manifestações desfavoráveis de ATJ e do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Cananéia 2011 e determino ao ex-presidente que promova a restituir aos cofres municipais as quantias acima impugnadas no total de 44 mil em números redondos, corrigido monetariamente. É como voto. Em discussão. Votação aprovada. O item 54 são contas apresentadas pelo prefeito do município de Saltinho, exercício 2012. Instrução pela emissão de parecer favorável. Foram atendidas todas as exigências de natureza legal e constitucional. O meu voto vai nessa direção, pela emissão de parecer favorável às contas do prefeito de Saltinho. Em discussão. Votação aprovada. 55 são contas prestadas pelo prefeito do município de Dourados, exercício de 2012. Aqui, SDG e o MPC são pela emissão de parecer desfavorável. A TJ é pela emissão de parecer favorável. Portanto, instrução dividida, passo ao voto. Consoante manifestação da assessoria técnica, que acolho, entendo que as contas da Prefeitura de Dourados reúnem condições suficientes para sua aprovação, tendo em vista o cumprimento dos limites legais em educação, saúde pessoal, além dos resultados operacionais satisfatórios. No que toca ao exame das anotações do órgão de instrução sobre o Executivo Municipal de Dourados, é certo que o índice de abertura de créditos adicionais, bem como de remanejamento e transposições, sinaliza a existência de falhas no processo de programação. Indiscutivelmente, procedimentos que desfigurem o orçamento devem ser combatidos, pois tornam o dispêndio público suscetível ao imediatismo, com prejuízo direto ao grau de eficiência, eficácia e economicidade do uso dos recursos do erário. No caso de Dourados, todavia, não obstante o desfecho alvitrado pelo Ministério Público de Contas e pela Secretaria de Diretoria-Geral, os bons resultados encontrados nos diversos setores de atuação da administração municipal permitem concluir que não houve um prejuízo imediato ao interesse público. Cabe ao caso, no entanto, severa advertência ao município para que, doravante, faça o acompanhamento da gestão orçamentária nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com obediência ao artigo 167.6 da Constituição. Por seu turno, a propósito da limitação imposta pelo parágrafo 1 do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cumpre lembrar que o referido comando legal busca objetivamente evitar o aumento de despesas que comprometam o orçamento subsequente, ou mesmo, ao superar o teto máximo permitido de gasto, deixe ao sucessor um ônus indevido. Nesses termos, contudo, é evidente que uma oscilação de apenas 0,44% dos gastos com pessoal, frente a um superávit orçamentário de 1.026, ou seja, de 5,69% das receitas, bem como um resultado financeiro positivo de 1.617.000, não pode caracterizar tal desvio de conduta. Tecnicamente, não há nessa dilação do dispêndio com o pessoal o comprometimento da trajetória fiscal intertemporal da municipalidade. Por conseguinte, considero a questão superada. E aí encurto razões para propor a emissão de parecer favorável às contas do prefeito de Dourados relativo ao exercício de 2012. É como voto. Em discussão. Votação aprovada. Item 56, contas prestadas pelo prefeito do município de Salmourão, 2012. Aqui, infelizmente, o desfecho, a instrução é pelo parecer desfavorável. O meu voto vai acompanhar a instrução. A prefeitura apresentou um déficit
de 16,33 créditos adicionais, utilizou créditos adicionais num percentual de 45,24 e ainda afrontou o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, proponho a emissão de parecer desfavorável às contas do prefeito de Salmourão 2012. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora, senhor presidente, 57 a 59. Cuidam de recursos ordinários interpostos. O item 57, pelo ex-prefeito de São Caetano do Sul, contra a decisão que julgou irregulares atos de admissão de pessoal por tempo determinado ocorridas em 2007. O item 58, pela Prefeitura de Capivari, contra a decisão que julgou irregulares atos de admissão de pessoal por tempo determinado ocorridas em 2008. E o item 59, pelo ex-prefeito de Cordeilópolis, contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas realizada pela Associação Beneficente Espírita Frei Rogério Neuas. Os relatórios foram encaminhados a Vossas Excelências, a instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, recurso em termos deles, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. E no mérito, acompanho a instrução e nego-lhes provimento. Em discussão, votação. Aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Relatórios também já disponibilizados a Vossas Excelências. Passo a relatar os seguintes itens. Item 60, que trata de contrato de gestão precedido de dispensa de licitação celebrado entre a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e a Organização Social OCAS, Organização Cristã de Ação Social, para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto-Socorro e Hospital Nossa Senhora da Piedade. A instrução, no caso, é divergente, a TJ pela irregularidade e SDG pela regularidade. As falhas suscitadas ou foram esclarecidas pela contratante ou não têm potencial para fulminar a íntegra da atuação administrativa. Acompanho a SDG e voto pela regularidade da licitação e do contrato, com as advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação. Aprovada. Item 61 trata de contrato precedido de concorrência pública celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a BEMA Empreendimentos, Importação e Construção Limitada, para a construção de viaduto de interligação dos bairros Vila Falcão e Bela Vista, em Bauru, Bauru, São Paulo, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. A TJ opinou pela regularidade da matéria. Os autos indicam que as falhas apontadas foram afastadas na instrução. Acompanho o órgão técnico e voto pela regularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação. Aprovada. Item 62, trata de contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura Municipal de Suzano e a Petrobras Distribuidora S.A. para fornecimento de gasolina com óleo diesel, biodiesel, incluindo a instalação e a manutenção de 2 tanques de armazenamento com bomba em comodato. A TJ opinou pela regularidade da matéria. As falhas suscitadas foram devidamente esclarecidas pela administração. Acompanho a TJ e voto pela regularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação. Aprovada. O item 63 trata de termos aditivos a contrato já julgado irregular, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Araras e a CSM, Comércio e Serviço Municipal em Informática Limitada, para fornecimento de licença de uso de implantação de sistemas integrados para uso de diversos órgãos da administração. A TJ pela irregularidade da matéria. Aplico ao caso o princípio da acessoriedade e voto pela irregularidade dos termos aditivos em exame. Em discussão, votação. Aprovado. Item 64 trata de contrato precedido de pregão celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e a Avoa Transportes Limitada
para a prestação de serviços de transporte de alunos. A TJ e o Ministério Público de Contas opinaram pela irregularidade da matéria. Ainda que afastados alguns dos apontamentos da fiscalização, a realização de pesquisa de preços com 3 empresas de propriedades de sócios ligados por vínculo de parentesco, as quais foram as únicas a participarem do certame, frustra o seu caráter competitivo, afasta a possibilidade da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e viola os princípios da moralidade, da igualdade e da probidade administrativa. Acompanha a TJ e o Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e aplico multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, senhor presidente, com a anuência de Vossa Excelência, os itens 65 a 72. Ok. Trata-se da comprovação da aplicação de recursos públicos municipais transferidos pelas prefeituras de Guarulhos, Caraguatatuba, Mogi Guaçu, Ferraz de Maracaí, Avaré, Hortolândia e Sarutaiá, a título de convênios celebrados com diversas entidades do terceiro setor. Acompanha a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Agora também em conjunto, senhor presidente, os itens 73 e 74. Trata-se da comprovação da aplicação de recursos públicos municipais transferidos pela Prefeitura de Bertioga e Osasco, a título de convênios celebrados respectivamente com a APM da Escola Municipal de Boracéia e a Associação AJA, Ação Jovem de Apoio à Educação, Cultura e Pesquisa. Acompanha a instrução unânime desfavorável e voto pela irregularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. No entanto, não é o caso de determinar a devolução dos valores repassados, porque no caso da APM de Boracéia, a municipalidade, mesmo reconhecendo as falhas, suscitadas, emitiu o respectivo parecer conclusivo, o que corrobora o entendimento de que os serviços foram prestados pela entidade. Já em relação à Associação AJA, a administração já adotou medidas cabíveis com a inscrição em dívida ativa e demais procedimentos legais. Não obstante, ambas as entidades ficam proibidas de receber novos recursos até que regularizem sua situação perante esta Corte. Em discussão, votação aprovada. Item 75. Cuida das contas da Câmara Municipal de Pedro de Iperó. Referência ao exercício de 2012. Instrução dividida. A TJ opinou pela regularidade e o Ministério Público pela irregularidade das contas, com proposta de abertura de autos apartados para apurar os valores indevidamente recebidos por servidora municipal. O Legislativo cumpriu os limites constitucionais e legais em relação às despesas. Os resultados orçamentário, financeiro, patrimonial foram satisfatórios e revelaram situação de equilíbrio. Considerando que no exercício examinado não houve tempo hábil para o atendimento das recomendações feitas nas contas de 2010 e 2011, que foram publicadas em 20 de 12 de 2012 e 7 de agosto de 2013, respectivamente. Reitero a advertência para que a Câmara promova a reestruturação do seu quadro de pessoal, uma vez que não é admissível que os cargos em comissão sejam quase o dobro dos efetivos. Diante do exposto, acompanha a TJ e voto pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações constantes no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item seguinte, a pedido de sustentação oral da doutora Hélida Graziane Pinto, do Ministério Público de Contas.
Vossa Excelência tem a palavra. O item 76 cuida das contas da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, referentes ao exercício de 2012. Instrução dividida, a TJ opinou pela regularidade e o Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas, com proposta de abertura de autos apartados para apurar os valores indevidamente recebidos pela servidora municipal. É o breve relatório, senhor presidente. Passo a palavra. Doutora Hélida tem a palavra pelo Ministério Público de Contas. Vossas Excelências, o que motiva a vinda do Parque de Contas, em reiteração do parecer já encartado aos autos, a promover sustentação oral neste processo, de fato, é uma situação em que o gestor alega não ter ciência, alega não ter participação direta na gestão de atos de despesa, que, de fato, a fiscalização bem aponta. Não se trata apenas de pagamentos irregulares à servidora, que ele diz que é a única servidora de carreira da Câmara Municipal, que chegam a casa de R$45 mil, o que, numa Câmara de Vereadores pequena, para uma única servidora, é um volume considerável, em concessão de benefícios não previstos em lei, valores a título de adiantamento de salário, de indenização de licença-prêmio devidamente não publicada, não regularizada, não reconhecida, pagamento a ela de cheques nominais para fazer recolhimento das contribuições previdenciárias, ela acaba se apropriando disso, situações ainda na gestão de licitações, aliás, a falta de licitação, o volume excessivo de dispensa chega a 99,57% de tudo quanto foi gasto, ainda mais porque houve fracionamento de licitação, se pensarmos no comando da lei, em relação à execução das obras de troca do telhado da Câmara. Então, o somatório dos fatos não nos permite concordar com a defesa da origem de que não havia participação direta do presidente da Câmara, de que ele não tinha conhecimento e que a imputação desses fatos, aspas, a título de consequências desagradáveis decorrentes de possível violação, ele não teria dado causa. Ora, se ele é o presidente da Câmara, numa estrutura muito pequena, sabendo da gestão cotidiana dos atos de despesa, porque ele é o ordenador, ele é o responsável, ele não pode se excusar simplesmente e dizer agora que não deu causa a isso. O nosso colega que oficiou nos autos bem amarra, bem analisa os fatos, em que houve pagamento de cursos de pós-graduação e graduação sem nenhuma norma autorizadora, sem nenhum critério, sem nenhum quesito, além dessa regra sistemática de dispensa de licitação, da falta de controle interno, da falta de análise detalhada do cumprimento da Lei 8666. Então, nesse cenário, não há outra alternativa a não ser o Parquê de Contas sustentar firmemente que, na ausência de um devido controle interno, de uma devida observância à legalidade pela Câmara Municipal de Pedro Toledo, não há como o gestor se excusar dizendo que não deu causa, que não tinha conhecimento. Essa desculpa, essa alegação de omissão, é um problema que o Tribunal de Contas precisa enfrentar, porque, senão, de outra forma, quando responsabilizaremos o gestor? Né? Não é passível de aceitação, pelo menos do ponto de vista do cumprimento das obrigações legais, do cumprimento daquilo que a Constituição demanda, da responsabilidade de um gestor, ainda mais um presidente de Câmara Municipal, que ele simplesmente alegue que não tinha conhecimento e que não deu causa aos fatos. E ainda mais agora que a gente vê a força da Constituição no artigo 74, que demanda a integração com o controle externo. O controle interno é, sim, subserviente e deve, sim, remeter toda a orientação, toda a instrução e acatar as orientações do controle externo. A fiscalização aponta que o descumprimento quanto à permanência de cargos de contador e assessor jurídico não é a primeira esfera, não é a primeira vez. Essa Câmara, de fato, não se conforma. Então, nesse sentido, o Parquê de Contas reitera o parecer do colega que já oficiou nos autos e também reitera pela rejeição das contas, assim como reitera o pleito de abertura de apartados em relação a essa servidora, Ana Maria da Silva Bicharov, para que haja o ressarcimento do dano ao erário, se se confirmar. É como
nos manifestamos. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, como a nossa manifestação do voto caminha no sentido de atender às preocupações aqui relatadas pela representante do Ministério Público, doutora Hélida, vou colocar o meu voto. O Legislativo cumpriu os limites constitucionais e legais com relação às despesas, os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial foram satisfatórios e revelaram situação de equilíbrio. Porém, as irregularidades verificadas pela fiscalização, tais como a acumulação de funções, pagamentos indevidos à servidora da Câmara a título de adiantamento de salários, licença-prêmio, férias e cheques nominais por serviços de terceiros não contestados e nem ilididas pelo responsável, comprometem a gestão em exame. As falhas de menor potencial que poderiam ser relevadas, se isoladas, contribuem para o julgamento desfavorável. Diante do exposto, acompanho o Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade das contas, com as ressalvas e recomendações constantes no corpo do voto e determinação para devolução dos valores pagos indevidamente à servidora do Legislativo. Em discussão, votação, aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Agora, em conjunto, senhor presidente, os itens 77 a 79. Okay. Em exame as contas do exercício de 2012 das prefeituras de Itapura, Adamantina e São Roque. A instrução favorável em todos os casos. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais, os resultados alcançados foram positivos, exceção feita de um pequeno déficit financeiro da prefeitura de Itapura, não obstante tenha este decrescido em 72,35% com relação ao exercício anterior. Bem assim, o déficit orçamentário da Prefeitura de São Roque, na ordem de 4,43%, foi amparado por superávit financeiro do exercício anterior. Quanto às restrições relativas ao último ano de mandato, foram atendidos os artigos 21 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o artigo 73.7 da Lei Eleitoral. Relativamente ao IDEB, os dados coletados indicam que o município de Itapura apresentou, no exercício 2009 e 2011, um crescimento do seu investimento per capita e, no mesmo período, apresentou uma progressão do IDEB de quarta a quinta série de 4,8 para 5,3, ressaltando que o resultado alcançado ainda ficou abaixo da meta projetada para o exercício. No município de Adamantina, por sua vez, apresentou também no exercício 2009 e 2011 um crescimento no investimento per capita e, no mesmo período, apresentou também progressão do IDEB de 5,7 para 6,1. Neste caso, o resultado alcançado está acima da meta projetada para o mesmo exercício. Por fim, o município de São Roque apresentou no mesmo período um crescimento de investimento per capita, mas, ao contrário de outros municípios, teve uma regressão no IDEB de 5,5 para 5,4, na quarta e na quinta série. Na oitava e nona série, de 4,4 para 4,2. Além disso, o resultado da última série, em 2011, foi menor que a meta projetada para o mesmo exercício. Para os municípios de Itapura e São Roque, que apresentaram resultados abaixo da média projetadas para o exercício de 2011, determino que promovam a adoção de medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino, o que será verificada pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Acompanho a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer favorável com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 80.
trata das contas da Prefeitura de Alvilândia, exercício 2012. Instrução desfavorável, embora tenham sido atendidos os requisitos constitucionais de aplicação do ensino no Fundeb, no pessoal do magistério, na saúde e transferências ao Legislativo, as contas não merecem aprovação. É que a despesa de pessoal excedeu o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Houve déficit orçamentário de 7,46, embora parte dele tenha sido amparado por superávit financeiro do exercício anterior, e de positivo passou a negativo no exercício em exame. Além disso, a municipalidade promoveu alterações orçamentárias equivalentes a 22% da despesa fixa inicial, ultrapassando o limite estabelecido na LOA, que era de 10%. Também não foram atendidas as restrições do último ano de mandato, uma vez que descumprido o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação ao IDEB, o município apresentou um crescimento do investimento e, no mesmo período, apresentou uma progressão da quarta e quinta série de 6,2 para 6,5. Caso o resultado alcançado em 2011 ficou acima da meta. Nesse sentido, acompanha a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer desfavorável, sem prejuízo das ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, a representante do Ministério Público quer se checar de uma questão. Pois não. Vossa Excelência, a única dúvida é se o senhor acatou o pedido do Parquet de Contas para envio das informações à Receita Federal e também em relação aos itens E.1.1 e E.2.2 para MP estadual. Não, mas acato e vou determinar que coloque no voto. Ok. Em discussão, votação aprovada. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. 81, né? Item 81. O item 81 trata de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Franca contra a decisão singular que lhe aplicou multa de 500 UFESP por violação do artigo 104, inciso 3, do parágrafo 1º da Lei Complementar 709/93 e determinou ainda a remessa de peças dos autos para o Procurador-Geral de Justiça para adoção das providências cabíveis. Instrução divergente, a unidade jurídica da assessoria técnica e a SDG opinaram pelo não provimento do recurso, enquanto a chefia e a TJ se manifestou pelo provimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a comprovação da instrução e a conclusão da sindicância indicam o atendimento das determinações desta Corte e que tem o condão de cancelar a multa imposta. Contribui para esse entendimento o fato de que o Ministério Público do Estado ter arquivado o procedimento investigatório por entender que não houve justa causa na propositura da ação civil pública por improbidade administrativa. Ante o exposto, acompanha a chefia e a TJ e voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença atacada e cancelar a multa imposta. Em discussão. Votação aprovado. Item 82, informo que há pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas. Vossa Excelência pode relatar. O item 82 trata de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Embu das Artes contra a decisão singular que lhe aplicou a multa de 500 UFESPs pela não adoção de providências determinadas por esta Corte, com determinação de remessa de peças dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para adoção de medidas cabíveis. A instrução é divergente, a assessoria técnica opinou pelo não provimento do recurso, enquanto o SDG manifestou-se pelo seu provimento. É o breve relatório, senhor presidente. Doutora Hélida tem a palavra, do Ministério Público de Contas. Vossas Excelências, este é o último processo em que o Parquet de Contas requer a sustentação oral, na sessão de hoje,
e ele traz uma discussão de fundo que justifica até um cuidado, uma atenção maior. Sobretudo porque o argumento da origem, em sua peça recursal, é um argumento de desconstrução da nossa autoridade judicante sobre ela. Quando nos diz, e aí leio nesse trecho para depois construir os fundamentos da posição ministerial, quando a origem diz que a Lei Complementar 709 de 93 não contém qualquer dispositivo atribuindo ao Tribunal de Contas, auxiliar do Poder Legislativo, auxiliar SIC, né? Com que dimensão é essa que ele nos chama de órgão auxiliar no sentido de subordinado? Competência para determinar ao Poder Executivo a abertura de procedimentos que dependem do juízo deste, sob pena de violação da independência dos poderes. Bom, esse trecho da peça recursal é muito importante quando nós voltamos à própria lei orgânica desta Corte e à Constituição da República. O que está aqui em julgamento é um recurso em que foi detectada a ilegalidade pelo julgador monocrático. Ele, sim, observou todos os elementos fáticos do processo, avaliou haver uma ilegalidade, a aplicação irregular, né? E, nesse caso, determinou, com base no próprio artigo 2º, inciso 13, da nossa lei orgânica, mas não apenas, vejam, esse fundamento do artigo 2º, inciso 13, da nossa lei orgânica, de assinatura de prazo, para que a origem comprove a resolução de alguma pendência, de alguma irregularidade, por vezes é mal interpretado como se fosse abertura de prazo de contraditório e ampla defesa. Mas não, já é o primeiro momento de constatação de que algo está errado. E o ônus da prova da origem, na forma do artigo 93 do Decreto-Lei 200, não é apenas dizer que está tudo certo, ele tem que efetivamente, se detectar a ilegalidade, dar solução para o problema. E o assento constitucional desse dispositivo da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está no artigo 71, incisos 8 e 9 da própria Constituição, que delega competências ao TCU, no qual, né, nos equiparemos na medida do possível, haja visto o princípio da simetria. Então, aqui não se trata de negar que pode, sim, um auditor, no exercício das suas competências de julgador monocrático, detectar a ilegalidade e, em detectando, determinar a resolução do problema. E não é resolução futura, resolução longínqua, resolução para futuros casos, é para o caso presente. O caso presente, houve, sim, análise, e não podemos questionar a autoridade normativa, a autoridade judicante do nosso próprio corpo de auditores, quando avaliam os elementos de fato. Então, se o corpo de auditores, se um julgador monocrático avalia um processo, conhecendo ali num processo uma ilegalidade, determina a resolução, determina que seja saneada a ilegalidade, determina a providência, o artigo 2º, inciso 13 da nossa lei, assim ampara. Assim como o artigo 71, incisos 8º e 9º da Constituição amparam. Não cabe simplesmente esvaziar a autoridade judicante do nosso corpo de julgadores monocráticos em nível municipal. Dizer que não há previsão na nossa lei orgânica para determinar a imposição de alguma medida satisfativa de correção de ilegalidades é esvaziar o próprio sentido da nossa atribuição constitucional de controle externo. E aí é o caso, a interpretação que faço aqui na defesa do não provimento desse recurso, com o artigo 74, inciso 4 da Constituição também, da Constituição da República, no sentido de que o controle interno é subserviente ao controle externo. O controle interno deve, sim, se orientar para amparar, para subsidiar, para andar em par e passo com o controle externo. Se o controle externo determina uma providência, o controle interno se recusa, é evasivo, delimita condutas apenas para o futuro, não nos parece adequado admitir um recurso que nos diga que não podemos atuar, que o controle externo não pode determinar medidas saneadoras de ilegalidades. E não podemos também esvaziar a análise dos fatos que foi já levantada, avaliada na primeira instância. Se de tudo Vossas Excelências entenderem em sentido contrário, o Parquet de Contas de Plano pede ciência específica desse processo para eventual cabimento de recurso. É como nos manifestamos. Pelo não provimento e de plano a depender, já pedimos ciência específica. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Presidente, com todo o respeito aos argumentos aqui trazidos
pela representante do Ministério Público, eu tendo a acompanhar aqui o SDG. E trago aqui as informações, acho que convincentes, porque o município tomou as decisões e atendeu às exigências desta Corte, né? Então, eu, em preliminar, o recurso tempestivo e voto pelo conhecimento. No mérito, a adoção de medida administrativa resultante na alteração de futuros editais, consoante comprovado nos autos, indica o atendimento das determinações dessa Corte e tem o condão de cancelar a multa imposta. Portanto, acompanho o SDG e voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença atacada e cancelar a multa imposta. Como voto, senhor presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, votação aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Item 83 refere-se a recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Santa Gertrudes contra a decisão singular, que julgou irregulares 105 contratações por tempo determinado para o preenchimento de vagas de professores realizadas pela Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes no exercício de 2009 e aplicou multa de 300 UFESPs ao responsável pelas admissões. A TJ manifestou-se pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação aprovado. No mérito, embora tenha sido realizado processo seletivo, o recorrente não demonstrou a necessidade temporária capaz de legitimar as contratações de professores, em detrimento da realização de concurso público, de prova ou provas de título para o provimento de cargos efetivos criado por lei. No caso, as contratações alcançaram 48% do total de professores da educação básica, PEB 1, e 52% do montante PEB 2 existentes na rede municipal de ensino, muito acima do que poderia ser considerado razoável. No caso de contratação de professores, eu tenho tido a tendência e tenho votos no sentido de, principalmente quando ocorreu o processo seletivo, de dar provimento. Mas, nesse caso, o número de professores, já há alguns anos no município, de quase a metade de professores temporários, me leva, portanto, a votar pelo provimento parcial do recurso, apenas para fim de cancelar a multa imposta, mantendo os demais fundamentos da decisão combatida. Como voto, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, os itens 83 a 87. Em exame, recursos ordinários interpostos na seguinte conformidade. O item 84, pelo ex-prefeito de Avaré, contra a sentença que julgou irregulares termos aditivos e o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Avaré e a empresa gráfica editora de informática de Rio Preto Limitada. O item 85, pelo Santo André Transportes, contra a sentença que julgou irregulares as contas da antiga empresa pública de transportes e trânsito de Santo André, referente ao exercício de 2007. O item 86, pelo ex-prefeito de Avaré, contra a sentença que julgou irregular prestação de contas dos recursos repassados ao Clube Avaraense de Cinema, que lhe aplicou a multa de 200 UFESPs. Item 87, pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba, contra a sentença que julgou irregular a aplicação de recursos, condenando a associação infantil Gente Inocente a pena da devolução da importância impugnada com os acréscimos de lei, suspendendo os novos recebimentos até regularizar sua situação perante esse tribunal. A instrução desfavorável, à exceção do recurso de Santo André Transportes, em que as unidades econômicas e jurídicas da assessoria técnica opinaram pelo seu provimento. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não foram hábeis a afastar as falhas que conduziram os julgamentos irregulares. Portanto, voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra as decisões combatidas. Como voto, senhor presidente. Em discussão, votação aprovado.
Não há mais processo na pauta. Consulta a doutora Edda Graziani Pinto sobre o eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Sim, Vossa Excelência, nos itens 55 e 82. Ok. 55 e 82, creio que é do conselheiro Sidney Beraldo, não é? Ok. Não há mais processos. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.